Olá, sejam bem-vindos a mais um GA Cast, o podcast do GA Agrosoluções. Eu sou Silvia Costa, CEO do grupo, e hoje eu convidei uma ilustre conhecedora de investimentos. Nós vamos falar de investimentos para o produtor rural. Seja bem-vinda, Luciana, ao nosso podcast. Nosso assunto, então, de hoje vai ser bastante extenso. Vamos levar aí conteúdo relevante para os nossos produtores. Primeiro, te agradecer, né, Lu, em nome do GA. Nos conhecemos, estava vendo aqui há 20 anos, né? Então, já é uma longa história aí, né, de conhecimento. E você é uma pessoa extremamente importante, a sua empresa, aqui para a nossa região, para a gente poder estar falando aí de investimentos, possibilidades, proteção do patrimônio, ou seja, uma série de decisões estratégicas para o produtor, tá bom? Então, seja bem-vinda. Eu vou ler aqui um pedacinho, né, um mini currículo da Lu, tá? Mini mesmo, que a gente reduziu bastante. Deixa eu colocar meu óculos, né, gente? Então, a Lu é formada em administração de empresas pela Unifenas, é assessora de investimentos, é corretora de seguros e é uma correspondente bancária. Ela tem 27 anos de experiência no mercado financeiro e em produtos bancários. Possui empresas, né, como a Quanto Seguros, a Quanto Mercado de Capitais e um canal aí sobre esse mundo que ela está produzindo conteúdo bastante. Eu convidei para vir no podcast. Ela, Silva, mas eu nunca fiz. Eu falei assim, você não precisa, minha filha. Você está gravando vídeo aí para o seu canal está bombando. Então, você vai ficar bem tranquila aí para falar. Então, Lu, fala um pouquinho de você aí para a gente, se apresenta. Então, muito obrigada, Silvia, pela oportunidade, né, de estar aqui com você. É uma honra para mim também, né, para Quanto. E, bom, eu sou daqui da região, Silvia, sou nascida aqui em Alfenas, né, meus pais, eles tinham fazenda entre Serrania e Divisa Nova, todo mundo do agro na época, né, e aos 10 anos eu vim para Alfenas morar aqui. Então, meu irmão também é do agro, meu marido da empresa de irrigação. E a gente trabalha com investimento já tem quase 30 anos mesmo. E o que eu tenho para dizer para você, Silvia, é que eu acredito que esse ramo de investimentos para o agricultor ainda pela minha experiência com clientes, né, do ramo do agronegócio, a gente vê que o pessoal agora começou a acordar para isso, começou a observar que existe oportunidade também no mercado financeiro, para que ele também tenha condições de desenvolver melhor a sua fazenda, de estar mais preparado para os momentos que às vezes ele tem uma oportunidade de não precisar de vender a sua produção naquele momento que não é tão ideal. Enfim, tem bastante assunto para a gente falar aqui mesmo. Ô Lu, e a sua escolha pela profissão? Bom, eu me formei em administração, né? Eu sou uma apaixonada pela administração, eu gosto do que eu escolhi para mim. Aplico muito isso no meu dia a dia e eu acredito que me ajudou também até para ajudar a atender cliente mesmo, porque a gente acaba olhando para tudo. Então, talvez eu não tivesse essa visão que eu tenho de seguro, de investimentos, essa visão mais abrangente aonde a gente pode ter oportunidade para atender esse cliente, se eu não tivesse passado pela administração, que a gente aprende muito processos, né? Validação, então não é só ir tocando aleatoriamente, não é assim que funciona. E eu acho que a administração deveria fazer parte de qualquer currículo, né? Não só a administração, como a educação financeira também, né? Mas, né, eu acredito que também pela internet, isso que a gente está fazendo, hoje a gente aprende muito, mesmo que a gente não tenha formação. Né? Você me comentou que você está estudando aí, né? Por exemplo, tráfego, né? Então, a gente consegue aprender. Sim. Quando a pessoa é um pouco autodidata, né? Gosta, tem uma disciplina para estudar. Então, o ser humano pode aprender qualquer coisa, né? Sim. A gente pode aprender. E tem pessoas que têm facilidade, né, Lu? Sim. De aprender sozinha. Eu me considero até uma pessoa bem autodidata. Posso pegar qualquer assunto, estudar sozinha, né? Eu consigo tirar dali um aprendizado. A questão da disciplina também, né, Lu? Disciplina também é uma coisa que ajuda muito o profissional, né? Sim, e a administração acho que é uma das coisas que a gente mais aprende, né? Ter disciplina, Sem disciplina, você não consegue gerir, né? A seguir método, a seguir regras, a fazer planejamento, né? Isso. Então, isso tudo ajuda ali
não só a questão empresarial, mas a questão pessoal também, Sim. né? Porque quando você lida, recebe lá os seus clientes, né, Lu? Existe ali uma PJ, mas existe uma pessoa física, né? Então, meio que mistura ali esse negócio, né? Mistura. Quando você está orientando empresarialmente, pessoalmente também, né? Você olha o contexto, né, Silvia? É o contexto, não é... Quando você vai falar sobre um assunto, eu acho que a gente sempre tem mais assunto além de um assunto só. Que legal. Né? Então, eu acho que a gente tem que ouvir mais, né, inicialmente, entender o cenário de cada pessoa, para entender qual que seria a melhor alternativa para aquela pessoa. Porque nem tudo que serve para um serve para outro. Exato. Né? Então, eu brinco que, ainda mais investimento, Silvia, porque tem pessoas que vai funcionar muito bem um determinado investimento, tem pessoas que não vai funcionar outro. Então, a questão de ouvir, a questão também, às vezes, de... não só ouvir, como analisar e avaliar. Não é ouvir, não, você escolhe esse caminho. Eu não acredito muito nisso. Eu acredito numa análise mais aprofundada, né? Que nem, eu estou brincando, eu quero aprender sobre tráfego, sobre marketing digital, porque eu acredito que isso, hoje, para um profissional, seja ele de qual área for, não importa qual é a área dele. Todo mundo precisa se adaptar a isso. Exato. Eu brinco que até para poder também não passar vergonha, porque... para poder conversar, né? Silvia, às vezes eu estou em sala, ao vivo, e eu acho que muita gente não sabe que a câmera está ligada. Você sabe de tudo. Então, assim, até para isso. Então, de qualquer forma, conhecimento nunca é demais. Né? Então, tem gente que liga ali, tadinha, às vezes não sabe que está ligado o som, não sabe que está ligado o vídeo. Deixa escapar. Cada coisa que você vê, e aí você vê que a pessoa talvez nem nunca fique sabendo do que se passou ali naquele momento. Né? Porque ela estava numa sala ao vivo e aberto para todo mundo. Então, eu acho que o conhecimento tecnológico, quando a gente vai entrar em agro, então nem se fala, que eu vejo lá pelo meu marido, quando ele fala de irrigação, é fantástico como a tecnologia pode ajudar. Né? A tecnologia de semente, a tecnologia do equipamento, a tecnologia do que existe e como isso favorece o agricultor. Né? Então, assim, que a gente está aqui falando disso, né? Mas em todos, um dentista, um médico, como viver sem isso? Então, não é porque eu quero aprender, porque eu vou fazer, talvez no começo eu faça, mas eu acho que quando a gente senta para conversar, a gente tem que entender o mínimo. É verdade. Porque senão, como é que você tem capacidade de tomar decisão sobre alguma coisa se você não conhece o básico? Aí você vai ouvir o que o outro fala e tomar decisão com base na experiência do outro, que é e você não sabe o tamanho daquela experiência. Aí é aquela história, aí você paga por aquilo e aí depois você vai ver que não virou. Mas é porque antes, nós empreendedores, a gente tem que conhecer. Né? E não é diferente no mercado de investimentos. Então, como é que você senta com um gerente para conversar de investimentos se você não sabe nada? Pois é, e aí os anos de experiência, eles trazem uma bagagem, né, Lu? Para todo profissional, né? Seja ele qual for. E é muito gostoso. Tem gente que fala, não vou falar da minha idade, eu não gosto. Eu já acho o máximo. Eu também. Porque eu sou apaixonada de pessoas assim mais velhas, experientes, eu gosto de ouvir. Eu sou aquela que eu não quero apanhar para aprender. Eu quero ouvir para não ter que passar por aquilo. E eu ouço muito, eu sou uma ótima ouvinte, né? E elejo lá os meus conselheiros de vida. Então, tudo que eu vou fazer, eu tenho lá uma meia dúzia que eu tenho que ouvir antes de fazer qualquer coisa. Né? Porque são pessoas que eu já vi o resultado na vida delas e eu quero aquilo ali para mim, né? E a sua experiência profissional, Lu? No banco, né? Sim, eu comecei no Bradesco em 96, né? Eu era funcionária de uma corretora de seguro dentro das agências. Né? Podia ter falado o nome? Pode, claro. Eu era funcionária de seguros dentro das agências. E depois, em 6 meses, eu fui convidada para ir para uma região maior, que foi para Poços de Caldas, eu assumi a agência Centro. Fiquei lá por mais 2 anos, e aí o banco me ofereceu para abrir a Quantum. E aí o contrato seria direto com a Quantum, então eu deixaria de ser funcionária de uma corretora de seguros para ter a minha própria empresa prestando serviço para o banco. E assim foi, me especializei em previdência privada, em aposentadoria, é um ramo que eu gostava muito, mas chegou um momento que eu falei, gente, eu só falo de uma coisa, e a carteira de investimento de uma pessoa, ela não está restrita só à previdência privada. E nem sempre a previdência privada é solução. Para algumas pessoas ela não é. Então, eu pensava, gente, eu já tenho uma carteira grande de clientes,
não tenho produto para atender todo mundo, e aí veio a ideia de diversificar meu produto, né, sem ter que mudar de ramo. Então, eu continuei no mesmo ramo, aí eu fui tirando mais certificações no mercado financeiro, né, hoje eu sou correspondente bancário, eu sou assessora de investimentos pela CVM, eu sou corretora de seguros pela SUSEP, que eu já era na época, né? Então, e acaba que eu brinco que todo produto bancário, seja ele qual for, esse eu conheço, né? Então, e aí eu vejo que muitas vezes o que acontece não é que o gerente enganou, não é que você foi passado para trás, muita gente reclama às vezes de um determinado produto, mas é porque ele não foi adequado para aquela pessoa certa. E aí, quando você está naquela condição, que é um tomador de crédito, não, põe um produto aqui, né? Ou você, então, está procurando, eu quero fazer minha aposentadoria, aí você vai lá, te explico, e você, então tá, você confia que é como se desse a chave da sua vida para alguém, e não é assim. Então, eu brinco muito que o meu investidor, eu gosto de educar ele, para ele conhecer o mínimo. Porque não é a minha opinião. A gente precisa tomar as decisões juntos, não sou eu. Por mais experiente que eu seja, para eu fazer sentido existir na vida de alguém, eu preciso estar um passo à frente dela. Então, ser uma fonte de informação sempre atualizada. Mas eu acho que funciona muito mais quando eu estou explicando e a pessoa está entendendo o que está acontecendo e ela está vendo o resultado na vida dela porque ela entendeu o produto. Senão, eu não vou conseguir fazer o melhor possível para aquela pessoa. Né? Então, eu acho que é por isso que eu acho que buscar esse conhecimento, essa diversificação de conhecimento, não só da área da gente, ela é muito importante. Né? E nada que for... Se você vai comprar um equipamento para sua fazenda, você vai no vendedor e pergunta para ele qual é o melhor? Eu acho que é muito interessante você entender aquilo ali, visitar seus colegas que já têm, experimentar ele, talvez, de repente alugar antes de comprar. Eu sou daquela. Né? Então, primeiro você vai ali, vê, entende qual é o sentido, porque senão às vezes você investe numa coisa que nem vai ter resultado. Né? Mas eu acredito que o seu trabalho já é questão também muito de confiança na sua pessoa, né, Lu? Sim. Então, vou só te contar um segredo. Acho que eu nunca te falei isso, mas várias pessoas, corretores também, né, de investimentos e tal. Nossa, Silvia, eu tô com uma corretora, coloco o dinheiro aqui, tal. E eu falo assim, minhas coisas estão tudo com a Lu. Eu não me preocupo muito com o que é, né? Lógico, a gente discutiu lá atrás um projeto de aposentadoria, um projeto para a faculdade da Gabriela, né? Eu lembro muito bem, né? Usando, que está aí, né? Está no terceiro ano, e a gente fez um projeto aí para a questão da faculdade. Estar preparado, né? Para estar preparado para a faculdade da Gabriela. Sim. Mas a questão é que existe uma confiança no seu trabalho. Então, por exemplo, eu também sou de mercado financeiro, também cuidei da área financeira da Ipanema há muitos anos, também sou... Mas hoje, por exemplo, sou uma empresária do agro, então eu não fico acompanhando tão de perto todo o mercado financeiro. Então eu deixo isso para a Luciana, né? Sim. Eu deixo para quem está ali. Você está acompanhando para mim e para mais não sei quantos clientes. Sim. É lógico que você vai estar muito mais atualizada do que eu. Sim, não é? Essa é uma obrigação da gente, né? Exato. Então acho que assim, um pouco também, às vezes acho que o produtor ou o seu cliente, o médico, o dentista, o advogado, ele talvez... não queira discutir tanto, porque confia, Luciana. Sim. Te conta ali qual que é o projeto de vida, o que ele deseja, os objetivos. E aí ali você traça, olha, tem essa, então você já monta ali, né, uma carteira e tal. Então, acho que também um pouco é da questão, é um trabalho de confiar também, né, Luciana? Sim. E outra coisa, a gente expõe a nossa vida para você, né? Nossa! Meus clientes falam, Luciana, você sabe mais da minha vida do que minha mulher. Ainda conta isso pra mulher, né? Aí você imagina. Mas acaba que a gente acaba conversando com a mulher, porque a história é o seguinte, Luciana, se eu morrer, a minha mulher tem o teu cartão, ela vai te procurar. Aí você vai abrir. É desse jeito, Silvia. Isso mesmo. Ô, Lu, então, assim, da sua carteira de clientes, eu acredito que tenham muitos produtores rurais, né? Tem. Então, quais são os tipos de investimento para o produtor? Quais são os produtos que você trabalha com eles? Bom, Silvia, eu acredito que uma boa diversificação para esse nicho de mercado, né? E eu acredito também que isso é aplicável a outros, eu acho que para todo mundo, para todo tipo de investidor. Mas o agro, o principal talvez seja a proteção, né? Eu vejo, Silvio, eu trabalho com bolsa de valores. De verdade, eu acho
que o investidor do agro, quem planta, né, esse talvez seja o investidor mais agressivo que eu conheço. Porque o investimento de bolsa, você tá exposta ao risco de mercado, você está exposta, sim, a risco do mercado global como um todo, não só nosso, né, doméstico, mas o mercado do agro é chuva, é sol, é coisa que surge do nada, que o cara não está esperando. Você tinha certeza que tudo ia dar certo, chega lá no final, às vezes não corre como você queria. E o que eu mais vejo, Silvia, às vezes é que o produtor, ele acaba tendo que aceitar, entregar a produção dele, que ele suou tanto para fazer, porque ele não estava preparado para poder esperar o momento melhor. Né? Esse é um ponto. Então, existem formas dele se proteger através de mercado futuro, da bolsa, né? Existem contratos NDF, existe a proteção de mercado futuro através de café, de milho, de dólar. Se você tem uma dívida em dólar, você pode ir lá e se proteger daquela dívida para travar o dólar no preço que você tem condição de pagar. Então, tem um custo, essas operações, elas têm sim, só que as pessoas deveriam pensar que esse custo deveria estar dentro do preço do produto. Só que é muito pouca gente ainda que faz isso. É mais empresa mesmo. O produtor em si, ele não procura isso. Talvez também porque o banco também aqui na nossa região, nenhum banco vai trabalhar esse tipo de operação. Porque essas operações são feitas mesmo mais com corretora de valores. E essa turma fica em São Paulo. Então, são poucas as cidades que têm um assessor de investimento que teria condição de fazer isso, atender uma demanda dessa. Que tem a mesa de operações aqui na região, como é o caso da gente. A gente tem a mesa de operações aqui, né? Mas a gente tem toda essa operação de mercado futuro ligada a São Paulo. Então, mas o que eu vejo é isso. Então, você passa o tempo todo aquela safra, ele planta, espera, quando vê colhe, quando vê não é a hora boa, e eu vou ter que vender, uma semana depois o negócio vai lá em cima. Quantas vezes eu acho que todo mundo que está assistindo a gente que já não ouviu, tem como proteger, né? E aí tem operação para todo tipo. Tem operação pro que nem antigamente não tinha, talvez na época que você trabalhava, que eram as operações estruturadas, né? Que nem existe uma operação que a gente chama de nitro de dólar, que ela nada mais é do que você comprar uma opção de compra de dólar futuro. Né? Só que é diferente daquela que você conhece. É um pouquinho diferente, mas daria até um podcast só sobre isso, né? E também é muito técnico, Silvio. Acho que o que o agricultor ele quer é uma saber aí. Né? Exatamente. Então, eu não vou ficar falando difícil aqui para mostrar que eu sei que não é esse o objetivo. Mas é muito simples. Tudo na vida, às vezes você compra uma coisa altamente tecnológica, mas você vai ali fazendo, você entende. O que me interessa? Quanto é que eu posso... quanto é que eu vou ter de dinheiro em dólar tal dia? E é isso que interessa para o agricultor. Então, eu acho que seria mais começar a buscar, a entender que pode ser feito alguma coisa para uma proteção. E o mais interessante, né? Eu acho assim, que tem uma empresa especializada, que tem a Quanto aqui, que tem uma mesa, né, de movimentos, né? A mesa de operações, isso. Então, eu acho que esse é o interesse, né? Sim. A gente divulgar isso também. Sim. Lu. E na nossa região, não só aqui, na nossa região tem outros colegas também, porque aqui eu sei que não só na nossa região, como isso aqui eu acho que vai para os seus clientes também, Brasil todo. Então, é só procurar, na sua região vai ter alguém, né? Que é a mesa de... vai conhecer alguém. Exatamente. Empresa... Buscar entender. Não, mas isso é muito complicado. Faz um pouquinho. Eu acho que né? Tudo na vida é assim. Você aprende a andar de bicicleta sem subir em cima da bicicleta? Eu não conheço. Então, é fazer um pouquinho, é experimentar e entender. Você só entende e não tem... Por mais que eu explique, você só vai entender fazendo. E tudo na vida é assim, né? Muito pouca coisa a gente aprende sem ser dessa forma. A não ser quando apanha, né? Às vezes a gente já tem que aprender apanhando. Mas vamos evitar, né? Não pode empolgar, né, Silvia? Que nem tem casos que empolgam, porque aí também dá para ganhar dinheiro com o mercado futuro. Tem que tomar cuidado com isso. Então, lógico. E aí a gente não sabe se todo corretor também ele é profissional, né? Porque para corretor isso é bom, né? Então, Lu, vou te contar uma época do Mário. Começou a mexer, colocou, naquela época, sei lá, acho que 50 mil reais, mas faz muitos anos, em ações. Começou a brincar com esse negócio. Eu estava na Ipanema, ele e o Renato no GA.
E ele começou a mexer e eles começaram, compra, vende, aquilo viciou. Ele falou, Silvia, eu tenho que parar, eu vou fechar a minha conta, porque eu não consigo nem mais, eu não consigo mais tomar conta do GA, porque isso vicia. Né? Então, por isso que quando, por exemplo, quero investir alguma coisa um pouquinho mais arrojada, uma cesta de ações. Tá bom, vou... moderada, né? Eu acho que eu sou uma investidora moderada, na minha opinião. Uhum. Eu falei assim, aí eu vou e te consulto, né, Lu? Como que é? O que você acha e tal? Mas nada que eu vou ficar operando, né? Às vezes dá vontade Sim. de começar a mexer um pouco. Sim. Sabe? Mas, como você não para. Você é igual pipoca. A pipoquinha da esposa do Bruno. Isso é viciante. É viciante. E até a gente, né? Eu, por exemplo, não posso fazer day trade. Eu sou proibida. Porque se nós, assessores, começarmos a fazer, a gente não toma conta do cliente. Né? Então, é uma ética. Primeiro, que a minha corretora exige, nem todas as corretoras exigem isso, a minha exige. Eu, para vender uma ação, eu tenho que pedir autorização. E eu acho isso legal, eu acho isso muito bacana, porque dessa forma eu estou concentrada naquilo que eu estou fazendo, para o cliente, não para mim. Porque, querendo ou não, isso vai influenciar, né, no dia a dia. Vai sim. Então, assim, mas... E aí, quando eu falo dos riscos, é quando você vai também para esse mercado de dólar, ou de mercado futuro, de café, porque você também pode ganhar dinheiro. Pode. Que já não é com café que está lá plantado. Só que aí também tem os riscos, se você não está acostumado. Porque é assim, Silvia, enquanto tudo está subindo, é lindo, maravilhoso, né? Uma beleza. Tudo na vida é maravilhoso, mas isso cai, né? Então... Aí eu acho que as empresas, Lu, elas conseguem proteger ali o patrimônio com a definição de uma governança, de um compliance ali e definições de até quanto que você pode fazer. Sim. Por exemplo, a gente já viu aí... grupos do agro também, já faz muito tempo, mas que quebraram. Então, uma outra empresa, uma grande, comprou aqui, quebrou, por quê? Fizeram operações descasadas. Elas alavancaram em cima de porque estava ganhando dinheiro com isso. Porque estava, e não tinha lastro físico para entregar aquele produto. Sim. E aí o mercado virou e não tinha produto para performar mesmo. Então, tinha mais operações do que... Sim. Aí eu acho que o mercado financeiro, acho que foi 2008 também. O mercado também procurou blindar, fechar o cerco, né? Então, por exemplo, produtor rural, ele vai fazer custeio, ele tem lá 1.000 hectares de café, né? Ele não consegue alavancar em cima de 1.500 hectares, porque o Banco Central centraliza tudo aquilo ali, ele não vai deixar acontecer, senão a Silvia tem 1.000 hectares, vamos supor, e ela vai alavancar em cima de 3.000. Isso aí foi o que quase quebrou o mundo em 2008 no subprime americano. Exato. Porque o que aconteceu lá foi exatamente isso, a alavancagem que levou a tudo... Aí fica uma bolha, né? Exatamente. Virou uma bolha, não existe aquilo, né? Exatamente, bolha é isso, né? Tipo assim, eu não tenho 3.000 hectares para fazer produção de café, mas eu peguei dinheiro emprestado em cima de 3.000, por exemplo. Então, não existe. Então, a questão da governança, de você ter um compliance, de você ter definido as regras corporativas, de que pode fazer. Nesse caso, que é um caso, eu não vou mencionar o nome, mas quem levou o pato foi o diretor financeiro. Sim. Né? Com certeza fizeram alguma ata retroativa falando que precisaria de 3 assinaturas. E tinha 2 nos contratos. Então, porque quando você dependendo do volume, né, por exemplo, uma operação acima de 10 milhões de reais, por exemplo, é o gerente financeiro e o diretor. Uma operação acima de 10 milhões, acima de 20 milhões. É igual no banco. O diretor e mais outro, até tal. Então, você vai fazer as alçadas ali de liberação e o número de assinaturas, né? Então, estava tudo certo, mas acabou que precisava achar um Cristo, né? Para culpar. E aí falou que precisava de 3 assinaturas por causa dos valores. E aí ficou nisso, né? Eu nem lembro como é que foi o desfecho, mas a empresa foi vendida, né? Mas e aí essa proteção também, Silvia, que vem dessa, né, que a gente está falando de proteção em dólar, proteção de dívida futura, proteção de preço de café, de preço de milho, tudo isso é possível ser feito. Mas também a proteção de seguros, né, que muita gente faz da caminhonete, faz do equipamento, do trator, mas tem uma coisa, Silvia, que eu vejo que pouca gente preocupa, que é o mais importante, que é o da saúde. Então, você ter um plano de saúde não é solução.
Você tem um plano de saúde local, você vai ter um atendimento ali local para pequenos eventos. Mas para dizer que você vai ter uma cobertura de tudo que você vai precisar e no hospital que você quer, você não vai ter isso no plano local. Então, eu brinco que se você faz o seguro da caminhonete, você faz o seguro do trator, de tudo que você tem de equipamento, da sua casa, e não faz o de saúde, talvez você está dando valor mais para isso do que para o principal. Porque como é que você faz quando precisa entrar para uma conta de hospital, que muitas vezes a pessoa não está preparada, trabalhou uma vida inteira, está lá com milho, café, está lá, já não colheu ainda e vai precisar e não tem dinheiro naquele momento. Então, e aí entra no outro tópico, né? O produtor também precisa pensar que ele tem que ter uma reserva de emergência. Perfeito. Aquele dinheiro que ele esquece, aquele ali não existe, aquilo ali é mesmo emergência. Então, e aí? Como é que fica? Então, porque tá lá o fazendeiro, tá lá o agricultor, tá trabalhando, a família tá tudo indo bem, a fazenda tá crescendo, tá tudo ok, mas e se tem um problema de saúde? Será que estão preparados? Eu sou a prova viva disso. Exatamente. Então, nós não estávamos preparados em 2013, né? Quando o Mário teve um câncer. Então, vocês não estavam psicologicamente, né? Mas nós tínhamos capital, exatamente, de emergência, tudo isso. Mas vocês tinham exatamente o que precisava de ter. Mas, por exemplo, depois, o seguro-saúde não, né? Nós mas ali você viu a necessidade. Ali eu vi a necessidade. Porque você viu que o plano local, ele não é um seguro. Eu brinco o seguinte, Silvia, um seguro de saúde, ele é um seguro de patrimônio. Né? E hoje você tem condição de fazer um seguro de saúde por CNPJ com 3 vidas. Quer dizer, o marido, a mulher e um filho. Né? Então, assim, se não tem isso, tem uma empresa, então dá para fazer. E não é tão caro. Não é mais caro que uma conta de hospital. E eu ainda brinco o seguinte, não é que é barato, Silvio. Também o seguro-saúde não é barato. Né? Eu não estou falando que não é caro. Vou explicar o que eu quero dizer. É mais cara a conta de hospital se você não for pelo SUS. Se você for pelo SUS, você vai ali ficar esperando, né? Às vezes dá certo esperar e dá certo, às vezes não dá. Vai ficar aquela dúvida. Poxa, será que se eu não tivesse ficado na fila do SUS um mês, teria adiantado? Será que eu atrasei meu tratamento? Entendeu? Imagina a ansiedade dessa família vendo que o negócio não aprova, vendo que ainda não começou o tratamento, precisa. Mas muita gente dá certo. Não estou dizendo que o SUS é ruim, pelo contrário, porque o nosso SUS ainda, Silvia, do mundo inteiro é um dos melhores. Porque o que tem aqui a gente não encontra lá fora. Então, é uma modalidade que a gente pode falar um monte de coisa, mas isso a gente não pode falar. Ele ainda mais aqui na nossa região, no sul de Minas, que é muito bem amparado. Mas não é a mesma coisa de você chegar lá numa beneficência portuguesa com o cartão do seu seguro de saúde, que é um cheque em branco, e dar lá na portaria e falar só, estou entrando. Ninguém sabe o tamanho daquela conta ali. Né? Então, é isso. É muito importante a gente olhar, ter esse olhar. Né? E aí vai envelhecer, vai precisar. Médico, Silvia, de verdade, quem não tem condição de pagar uma consulta médica? Você tem que ter um seguro de hospital. É isso que leva a fazenda e que eu vi levar. É isso que leva a empresa que eu vi levar. Não estou contando uma coisa que eu acho. São quase 30 anos e eu já vi muita gente ficar sem nada com a de hospital. Ter que começar de novo. Porque queria salvar aquela vida ali, queria fazer de tudo que fosse possível. Tudo. Né? É vida. Vida é uma vida que você tem, né? Então eu vejo muito isso. Então é muito importante essa proteção nesses aspectos. Proteção do patrimônio, proteção da saúde, através de seguro hospitalar. Não precisa nem ser o completo, com consulta, que a única coisa que difere é isso. Não vejo necessidade. Eu, que sou corretor, o meu é hospitalar. Então, porque eu vejo que é um dinheiro jogado fora. Digo que não consulta, eu vou lá e pago. Todo mundo tem condição. Poucas né? consultas que a gente faz Exatamente. No ano também, né? De rotina. E quando você soma a diferença de um seguro hospitalar para um seguro completo, que a única diferença é que ele vai ter uma consulta e exame, chama completo, mas a diferença é só essa. É isso. Mas o preço, Silvia, é quase o dobro. Guarda esse dinheiro numa poupança. Deixa aquele dinheiro ali, talvez você nunca use. Tomara, né? Exatamente, às vezes você nunca usa. Mas aí a pessoa tem que ter que ser poupador, né, Não, aí você tem o hospital que está pago pelo seguro-saúde. E aquela consulta e exames que o seguro hospitalar não dá, porque como funciona o hospitalar? Você entra no hospital, entrega a sua carteirinha, dali para frente é um cheque em branco. O seguro é que vai pagar aquela conta ali, e sem limite de utilizações.
tá? Raras exceções que têm limite, são coisas muito pontuais que têm limite, que a ANS aprova isso e não é aleatoriamente que pode ou não ter cobertura, entendeu? Então, o seguro ele é muito abrangente. E aí eu te falo, a conta hospitalar, ela dá milhões. Entra numa beneficência lá e passa um mês para você ver. Vai numa UTI. Uma pessoa que precisa de uma UTI, às vezes não tem vaga. E aí? Né? Eu sei dessa história aí. Isso é muito sério. Então, é um conforto, né? É um conforto. E aí, claro, o patrimônio tem que ser segurado e a lavoura, através de operações de mercado futuro, dá para segurar sim. Dá para minimizar esse risco. Aí eu falo, Silvia, não, mas será? Isso não é para mim? Faz um ano. Faz um pouquinho. É assim que a gente conhece as coisas. É assim que a gente tem que mudar o pensamento e dar abertura para entrar coisa nova. Mudar o mindset, exatamente. Né? Faz uma operação. Exatamente. Conheça. Acredita, né? É igual andar de bicicleta que eu falei. Sobe e anda. Só assim você vai conhecer. Né? Ô Lu, aqui você colocou proteção do patrimônio, a flutuação do mercado, através né? de proteção, né? Em dólar, em café, em milho, que você pode fazer travando um preço futuro, né? E a questão da reserva de emergência? Nossa, essa, Silvia, é aquilo, né? Vamos lá. O que é a tendência do agricultor? Não estou dizendo que terra. Quem sou eu, gente? Não é isso. Mas, poxa, considera a possibilidade, eu falo assim, a gente tem que estar sempre com a mente aberta, né? Considera a possibilidade de que será mesmo que vale a pena reinvestir tudo, 100% no agro? Será? E aí eu falo, né? O que eu mais escutei em tudo que é curso, treinamento, tudo que eu já me ouvi na minha vida. A gente tem que ter reserva de emergência, mas a gente tem que ter investimento que nos gere renda dormindo. Eu acho isso fantástico. Você tem renda que é gerada para você dormir. O agricultor tem isso? Não, o agricultor trabalha sol a sol. Né? Não tem isso. Então, da agricultura é só com o trabalho árduo. Né? Aí vamos lá. Então, o que seria essa diversificação que eu quero dizer? Em terra mesmo. Compra mais terra. A renda já é um aluguel que você vai ter sem preocupação. Compra casa na cidade, Mas aí é que tá. Imóveis é uma particularidade, né? Você tem que entender daquela região, daquela cidade, você tem que estudar, não é assim, vou lá e ter uma carteira de imóvel, eu brinco que imóveis é igual a ações, né? Nunca é para casar, viu, gente? Você só namora e larga, depois vai para outra, é assim que funciona, tanto imóveis quanto ações. Muito difícil senão você nunca apura lucro. O imóvel ele vai ter uma valorização até um certo ponto, mas chega uma hora que você vai perceber que não passa daquilo. Porque o teu imóvel envelhece, tudo envelhece. E aí você vai ficar com um imóvel de 30 anos, ele vai ter o mesmo valor de imóvel novo. Então por que você não vendeu ele com 15? Você já era para estar no terceiro imóvel, ganhando o lucro dele. Carro a gente troca, exatamente. Né? Então tem que oxigenar essa carteira de imóveis. Eu sou difícil de oxigenar. Eu tenho, e eu percebo isso, tive uma tendência. Mas aí como eu vou discutir? Aí eu estou te falando de investidores de alta fortuna que eu atendo. Muita gente também não oxigena. Não oxigena? Não, tem muita gente não oxigena. oxigena. Me senti até melhor agora, gente. Mas isso é uma tradição, é uma geração. Eu não posso garantir que daqui para frente seja isso. Porque quando a gente fala em tecnologia, a gente está falando, Silvia, que, por exemplo, hoje as pessoas não têm paciência de ouvir um vídeo de 10 minutos. Põe no 2, vezes 2. Eu ouço meus áudios só no 2, meu marido fica doido comigo. Né? E aí eu te falo o seguinte, então hoje é muito consumo rápido. Então acaba que isso reflete em tudo, Silvia. Então, hoje, um imóvel que está todo mundo achando bonito, daqui a pouco, pega uma construção de 10 anos atrás. Ela tem valor hoje, Silvia? Tem valor? Tem, ué. Depende. Depende do lugar, depende da região. Você pega aqui o aeroporto. A gente está aqui no aeroporto da cidade, né? Um bairro que você há de convir que ele foi na onda do Mont Blanc. Mas quantos anos aqui não valorizou? E agora o pessoal não quer mais ficar em casa de rua, por exemplo. Exatamente. Está acontecendo aqui na região, né? Sim. Isso aqui já foi valorizado, foi caríssimo, mas ainda tá bom. É valorizado, mas o pessoal tem buscado casas de condomínio.
Pela segurança. Pela questão de segurança. Exatamente. Então, às vezes, o perfil do consumidor Exatamente. Então, assim, muda, né? Claro, não estou dizendo, gente, de forma nenhuma, quem sou eu, quero dizer que eu sou a rainha da verdade. Não é isso. Eu estou dizendo que a gente tem que considerar, pegar a sua carteira, se você tem imóvel, avalia. Uma coisa que eu acho muito legal, e eu faço isso para os meus clientes. Esporadicamente, tá? Sei lá, a cada 5 anos, eu vou lá. Quanto que estava metro quadrado na sua região ali, quando você comprou isso aqui? Quanto ele está agora? Valorizou, não valorizou? Quanto vale o seu imóvel agora? Chama 3 corretores imobiliários. Paga para o cara fazer uma avaliação bem feita. Não tem preço isso. Quanto vale o meu bem hoje? Você tem noção quanto ele estava valendo no ano passado? Quer dizer, você não tem noção. Às vezes começou a dar salto agora. Então, isso acontece muito, tá, Silvia? Quando você perde esses saltos, bota esse dinheiro no caixa, o que você não faz com ele? Você compra um apartamento novinho, uma casa novinha, oxigena isso, dali a pouco você vende de novo. E muda assim, de lugar, né? Você entendeu? Então, essa é a minha visão. Fazenda, eu já sou suspeita de falar, porque eu acho quase impossível perder dinheiro com fazenda. A terra do Brasil, a tendência dela é só valorizar. A gente vê isso... nem existia, tá certo que não tem histórico, tá certo que o negócio está começando, mas fundo de investimentos em terras do agronegócio, viu isso? Né? Eu não vou falar minha opinião sobre isso, porque eu sou daquela que eu tenho que olhar para uma coisa 3, 5, 10 anos para dizer se aquilo ali me compra, se eu compro, e se eu não compro, eu também não vendo. Então, assim, ainda é muito embrionário, não vejo ainda esses resultados fazerem sentido ainda, mas a gente tem que olhar. Existem fundos de investimentos em terras do agronegócio. Existem fundos vindo para o Brasil, Silvia, estudar regiões para comprar terra, para montar agronegócio. E aí isso vai acontecer o quê com a sua terra? Ela vai valorizar. E quando a cidade expande, você está com uma fazenda do lado da cidade, o que vai acontecer com a sua terra? Inclusive, por exemplo, aqui na Fama está abrindo a maior fábrica de defensivo da América Latina. Exatamente. Aqueles imóveis ali, vão valorizar tudo. Exatamente. Então, assim, é isso, né? Tem muita oportunidade. O que não pode, eu acredito, né? É deixar de considerar que deve, sim, olhar para outras coisas. A reserva de emergência é aquele dinheiro que ele é aquele sufoco. Eu preciso de uma coisa urgente, ele está ali. Você vai investir, muitas vezes é na poupança mesmo. É aquele do giro, né? E deixa ele ali, depois você vai ter um investimento a curto prazo. O que é investimento a curto prazo? Precisa trocar caminhonete, precisa trocar um trator, se preparar. Mas isso aí não dá, porque não sei... Gente, isso é desculpa. Tem consórcio de equipamento, tem formas de você adquirir, tem financiamento, tem Finame, tem muitas formas. Mas para você fazer isso, você tem que preparar essa reserva. Ou você vai deixar para chegar lá na frente e aí você vai pagar a taxa de juros mais alta que tem porque você não está preparado para aquele momento. Né? O Gealo, assim, na nossa plataforma, né? Então a gente tem os módulos que a gente chama de planejamento, que é esse planejamento aí que você está falando, onde a gente vai olhar o passado, verificar a safra futura e vai planilhar mesmo, como se fosse uma planilha do Excel, só que é no sistema. Tem a carinha do Excel, gera gráfico e tal. E aí o produtor ele consegue verificar porque o agro ele você gasta para depois produzir lá no final e recompor teu caixa. Então, ou você tem produto da sua safra anterior para você vender e entregando, né? Vai vendendo e fazendo caixa. Ou você tem dinheiro aplicado, você pode ter produto, você pode ter reserva em dinheiro, ou você pode se alavancar com custeio agrícola, por exemplo. Sim. Né? As taxas aí de 7,5%, 8% hoje, mas já foram 4,5%. Então, um produtor rural que tem um dinheiro disponível para ele no banco a 4,5%, vamos supor, a 5%, que seja hoje a 8%. Tem que pegar. Ele não vai tirar o dinheiro dele da aplicação, exatamente, que seja 12 do ano. Não, Selic 13,75. Ele pega, mas não pode, viu, gente? Não pode fazer isso. Não fala, não alavancar, Lu. Não disse isso. Não pode pegar dinheiro e aplicar, mas vai pegar dinheiro e vai colocar lá. Mas vamos colocar aí que ele aplique a Selic, vai. Sim. 13,75. Consegue em qualquer lugar, qualquer banco, né? Vai conseguir. Então, a gente consegue olhar qual que vai ser a necessidade de caixa dele futuro e ele se organizar antecipadamente, né?
Agora, quando a gente vai ali, quando a gente fala da pessoa física, né, Lu? Quando você está conversando com aquele seu cliente, você vai falar assim, qual que é teu sonho, né? Você vai tentar entender ali dele quais são os propósitos de vida, né? Inclusive viagens, não é? Sim, com certeza, Silvia. É muito trabalho, né? Fica muito ali vivendo aquilo ali o dia a dia e não se afasta para conseguir ver melhor. Você não consegue ver nada de perto. Você está no dia a dia, né? Você está no operacional, piloto automático, né? Que a gente fala. Nada nessa vida a gente consegue ver de perto. Coloca isso aqui, ó. Você colocar isso aqui, você enxerga? Você não enxerga. Você tem que estar afastado para você ver. Tirar um tempo para isso. Uma coisa que eu acho assim, fundamental, o pessoal do agro, né, eu acho fantástica. Nunca fui, porque é imensa, né? Para mim não daria, mas eu acho fantástica a Grishow. Gente, isso é muito legal. Foi agora semana passada. É muito legal. Eu acho isso fantástico. Acho que tem que ir, tem que ver o que está acontecendo, ver o que tem de tecnologia, né? E trazer isso para o seu negócio. O agro ele não pode ser mais da moda antiga, né, Silvia? A gente tem que ver que é preciso se preparar para uma sucessão, que é um outro ponto que eu ia falar. Então, gente, eu queria que você conversasse um pouco, porque quando você atende, você acaba atendendo a família, né? Sim. O projeto da família, o projeto daquela empresa. E a questão de sucessão familiar, ela é um ponto crucial, né? Para o agro. O agro vive muito... O avô deixou para o pai, que deixou para os filhos, que às vezes os netos não querem dar sucessão, né? Não querem mexer, estão em outros grandes centros, ou estão fora do país. Então, eu entrevistei uma família aqui que é muito joia, que eu tenho uma paixão, e é uma estrutura familiar de mais de 100 anos. Nossa, que bacana. Uma coisa mais linda do mundo. Foi um podcast maravilhoso, Lu. E a gente está falando justamente dessa questão da sucessão. Todos trabalham, né? Tem um que está em São Paulo, lógico, mas eles têm toda a questão de governança corporativa e tal. Mas a questão da sucessão, eu acredito que você acaba ajudando ali, né? Sim. A trabalhar essa questão. Sim. Como que está isso? O que acontece, Silvia, que eu vejo, né? Existem... O que é o problema que é o mais complexo, né? Quando existe uma família que vive da renda de uma fazenda, e aí tem o pai ali, tem os filhos que, entre aspas, podem ser sócios ali, né? E aí alguém ali falta, e aí vai ficar uma viúva, filhos, ou às vezes falta o patriarca, né? Que era quem comandava tudo e era quem tocava tudo. E aí, nesse momento, como é que fica? Existe ali, às vezes, vai existir um desgaste, às vezes, né? Eu acho que isso é muito importante, buscar uma ajuda antes. Existem advogados especializados nessa sucessão, mas existe também uma coisa que é muito simples, que também você faz com advogado ou com contador que tem experiência, seria bom que tivesse formação em advocacia também, que é a formação de uma holding patrimonial, para que ali ficasse determinado o que é a cota de cada um e o que acontece na hora que um deles venha faltar. Porque que é o problema? É isso tudo cair em inventário, Silvia. Quem já viveu inventário sabe do que eu estou falando. Então, isso aí pode, às vezes, comprometer uma família inteira por conta de um. Porque, às vezes, o negócio não estava bem definido. Então, quando você tem essa questão bem definida, então, ou você criou uma holding patrimonial e colocou tudo que vocês têm ali dentro, tem um custo para fazer isso, né? Vai ter o custo, mas eu te garanto que o custo é mais barato do que o inventário. O inventário então, é muito e isso tem que ser feito em vida, né? Esse é um ponto. E essa questão da sucessão, também existem coisas do tipo de seguro de sucessão patrimonial, que também pode ser feito. Claro, isso tem que ser adequado a cada caso específico. É igual investimento, né? Tem caso específico. A gente tem que entender, ouvir. Não é igual que você está com dor? Não, toma aqui um Tilenol. Não é assim que funciona. Entendeu? Então, tem que entender o caso, entender a estrutura familiar para dizer, o melhor caminho é esse aqui. E aí você se organiza dessa forma. Então, porque a sucessão patrimonial, no meu ponto de vista, ela é fundamental. Né? Não que você está ali pensando, desejando. Não é isso, gente. É só, não faz sentido você dedicar a sua vida toda e não estar preparado para os momentos que pode te pegar de surpresa. Assim como eu acabei de falar de você. Precisar de um hospital. Se você entrar numa beneficência portuguesa, já tem que levar R$1 milhão para lá, então você não adianta nem ir. Porque você não sabe o que vai acontecer.
Né? É muito caro. Não é uma conta que a gente já fala, não é 50 mil. Não é 50 mil reais. Você não faz nada com 50 mil reais no hospital. Nem aqui em Alfenas. Em 2013 eu usei toda a minha reserva. Entendeu? Por fim, eu pus a caminhonete à venda. É isso aí. Só que não foi necessário, porque o Mário não precisou fazer uma cirurgia. Mas foi isso, a gente usou toda a reserva. Exatamente. Você não pensa duas vezes. É uma vida que está ali, você não vai pensar duas vezes. Né? Então, a sucessão, ela... Tá vendo como que as coisas se misturam? E no fundo, tudo é uma coisa entrelaçada com a outra? E ali você não está preparado para nada. Né? É isso aí. Então, se você tem patrimônio, a holding patrimonial, ela vem para ajudar muito nessa questão, porque deixa tudo às claras e não vai ter o inventário, não vai ter a transferência de cota, ela já está prevista. A cota de quem vai para quem, de que jeito que fica redesenhado aquilo ali. Fora outros problemas, né? Você não sabe se a tua filha casa bem, você não sabe se teu filho casa bem, você resolve tudo isso com uma boa sucessão patrimonial através disso, através de uma holding, entendeu? Porque você determina o que... Eu acho que na nossa região aqui, isso aí começou, se não me engano, com o Velani, que foi um visionário, né? Então, isso aí já tem conhecimento de vários outros dos meus clientes que aprenderam com o Velani, criaram essa holding, não tiveram problema. Entendeu? Então, é muito simples, não tem muito segredo, mas tem que ter. Né? Você está falando aí, a gente estava falando de tráfego antes, né? De levar... Tudo acaba... Tecnologia, uma coisa né? tem a ver com a outra, sabe? A gente tem um público que está frio, o público que está médio. Estou falando assim, tráfego de internet, né? Então, você pode ali, você vai chegar no seu lead que está frio, que está médio, que está aquecido. A forma de comunicação com esses leads é diferente, né? Então, você vai... Eu estou falando do lead frio, porque às vezes a pessoa nem sabe que ela precisa de uma consultoria como essa. O lead frio, o lead é todo dia. Todo dia, só você sentar lá. Nossa, Silvia, você não tem noção. E aí é aquele ponto, né? Eu sou um lead médio. Não sabe nem o problema que tá. Mais ou menos é igual uma criança que tá no 15º andar, andando lá naquela beiradinha, sem nem ter noção do que tem para baixo. Sabe o nenenzinho quando tá gatinhando? Imagina essa cena. Visualiza. Você consegue imaginar? Não sabe o perigo que tá correndo. É verdade. Porque a vida é assim, ó. A vida é assim. Então, assim, e é simples, você pode resolver tudo isso. Você imagina você ter um negócio, você está tranquilo que você está com esse respaldo. Não, estou tranquilo, tenho um seguro-saúde que aguenta. Quer dizer, eu tenho ali a família. Aí uma coisa que eu ouvi, e aí eu não consegui falar com ele para me autorizar a dizer o nome, né? Mas eu tenho a honra de conhecer, a honra de tê-lo como cliente. Mas tem um investidor meu que ele fala assim, uma vez ele me falou, isso foi marcante. E essa frase eu acho fantástica. A história é mais ou menos assim. Ó. Eu observei que o netinho dele estava no colo de uma babá andando nas gôndolas do supermercado. Eu já estou dando spoiler, né? E aí, mas não é daqui da cidade, então fica a curiosidade aí. E aí eu observei a babá e eu achei aquilo, gente, o neném está aqui no supermercado, a filha que tinha tido esse neném, que o neném não tinha nem 1 ano, estava lá dentro do escritório, trabalhando no mesmo escritório que eu tinha atendido ela antes de engravidar, antes de ter o neném. E aí eu fui ver, a sala dela era uma sala como essa, e construíram uma sala no fundo para a babá ficar com esse neném lá dentro do supermercado, porque ela queria estar na empresa... Perto do neném. Achei fantástica a ideia, né? Aí eu falei, gente, eu achei já aquilo... olha que solução, né? Que bacana. Vai continuar dando a qualidade que precisa de um filho ali perto. Amamentou esse neném, nem sei até quantos anos. Teve super tranquilo. O neném toda hora estava ali, chorava, ela ia ver o que era, levantar. Quantas vezes eu atendia? Ela levantava e ia lá olhar o neném. E voltava para a mesa. E aí, um dia, eu conversando com o pai dela, eu entendi tudo. E o pai dela é fantástico. E aí ele virou para mim, eu falei assim, parabéns, né? Falei para ele, que gracinha. Seu neto já está nascendo aqui dentro, né? Aí ele falou, Luciana, eu não crio herdeiros, eu criei sucessores. Eu achei isso fantástico. É muito profundo, né, Silvia? É muito profundo. É muito profundo. Levei isso para minha vida. Todos os dias eu penso nisso. A minha filha está sendo criada nessa metodologia aí. E é isso, porque aí, se o pai sabe fazer, o filho não sabe, ou talvez ele não goste. Será que ele quer fazer? Alguém já perguntou se ele quer, porque uma coisa é fazer com amor e outra coisa é ter que fazer porque você tem que fazer.
né? E talvez ele vai descobrir ali que é o neto que vai querer, às vezes vai ser uma nora, o filho às vezes não gosta quando vê a nora gosta, e é isso, né? Porque família eu acho que tem que procurar ali encontrar quem é que tem mais qualidade para aquilo ali, que mais tem habilidade, acho que não é nem qualidade, é mais habilidade e que vai querer continuar tocando aquilo ali. Isso tem que ser perguntado, né? E muitas vezes eu acho que ele tem medo de perguntar. Porque às vezes você olha e fala, nossa, eu construí tudo isso aqui. Você vai lá, tantos hectares, você olha, você fala assim, poxa, mas ele tem medo de perguntar. Não tem que ter medo, né? Tem que perguntar. E é tão simples, né? E vai canalizando isso quando vê, às vezes é a forma que tá, e no fazer isso, esse filho toma gosto. Poxa, tá aqui, ó, tá aqui desenhado nessa holding, que um dia isso aqui eu vou ter que ser responsável por isso aqui. Talvez liga até aquele insight nele, entende? Você falou aí dessa questão, eu me veio aqui a PNL, né, a Programação Neurolinguística, porque dependendo das palavras, elas têm muito poder, né? Sim. Quando você fala assim, de deixar sucessores, né, criar sucessores, é muito mais abrangente, muito mais poderoso do que deixar herdeiros, né? Exatamente. Que o herdeiro é do patrimônio. O sucessor não. É alguém que pode fazer melhor do que você. É de quem vai dar continuidade, né? É interessante isso. Ô, Lu, e plano de aposentadoria? A gente falou que a gente ia conversar um pouquinho sobre isso. Você é especialista nesse negócio aí de aposentadoria, né? Sou, Silvia. E, assim, eu acho aonde que a previdência privada ela se encaixa bem, né? Como uma alternativa de plano de aposentadoria, e a gente vai analisar o seguinte, o que acontece? Quando você pega a pirâmide etária do Brasil, ela está começando a deixar de querer ser pirâmide para ser um retângulo ali nessas idades que antigamente... Olha só, gente, quando eu comecei a trabalhar, que eu estudava cálculo atuarial para a previdência privada, sabe qual era a expectativa de vida que eu cheguei a fazer conta, Silvia? Não sei, Chuta. 65, 70? 49 anos. Nossa, mãe de Deus. 49 anos. Que era uma tábua de oportunidade que ainda era utilizada lá em 95, 96 pelas seguradoras, né, que usavam previdência privada. Esse plano nem existe mais naquela época, né? Aí o que aconteceu? O tempo veio passando. Hoje, se você for analisar, quando você olha lá 90 anos, você vai ver. Isso aí você pega pelo IBGE. Qualquer pessoa que tiver essa curiosidade, você vê isso. Então, você vai ver que essa faixa etária nossa é o auge. Então, hoje, e a medicina, e eu não sou da área, mas a medicina, cada dia que passa, evoluída como ela está, a sobrevida ela é maior. Hoje, né? Quando você vai analisar as causas de morte de hoje, é muito diferente das causas de morte de antigamente, né? Hoje, a gente tem outras doenças vindo aí, tem um monte de coisa. Só que é notório, isso é indiscutível. Porque você pega o cálculo atuarial de um plano de previdência, vai entender isso. Aumentou muito a probabilidade de vida. Ponto. Isso não é uma coisa eu acho, isso é uma certeza. Então, aí eu te pergunto, antigamente... As pessoas, quando eu lá comecei, que usaram essa tábua de 49 anos, que era mais antiga, mas ainda eu cheguei a ver essa tábua na minha profissão. Hoje, o que é uma pessoa de 49 anos, Silvia? Uma senhora. Eu tenho 48 anos, eu me sinto uma jovem. Assim, e é o que eu falo, eu não tenho nenhum problema com idade. Já passei de 49. Então, assim, não tenho... E aí? Sobrevida eu. Tá certo. A avó da gente com 49 era de cabelinho branco. Era outro, né? Aquilo ali ajudava a envelhecer também. As tintas hoje nos ajudam, né? Graças a Deus. As luzes disfarçam, né? Mas eu brinco assim, com certeza a expectativa de vida aumentou. E aí você fala assim, beleza, e como você quer chegar lá na frente? Né? Aí eu brinco, nossa, a gente vai... Vou dar só uma pincelada, não estava no script, Silvia, mas eu acho que é importante pensar. Então, você faz... Um controle da sua saúde anual. Aí você fala de previdência, eu falo disso também, tá? Aí você está me perguntando de aposentadoria. Eu não quero um aposentado cheio de dinheiro, que nem eu já vi acontecer, e que não tem saúde. Não pode viajar. Não pode fazer nada, vai de bengala. Vou usufruir agora. Não consegue nem andar. Entende? Não. Então, o que eu falo é o seguinte... É ter qualidade de vida, é preocupar com a saúde, é preocupar com o peso, é preocupar se tem um seguro-saúde para poder cuidar dessa saúde. Você faz exame médico uma vez por ano, né? Um check-up, tem que fazer. Vai esperar precisar de um stent para acordar que precisava ter cuidado?
né? Então, assim, que é a pior hora de você descobrir isso, né? Então, isso é aposentar também. Porque não adianta ter dinheiro, não compra saúde. Né? Então, você se prepara para esse momento. E, claro, financeiro é super importante. Mas esse financeiro sem a saúde não vai adiantar nada. Então, é todo um conjunto, né? É um conjunto da ópera que faz dar certo. Em termos de aposentadoria da Previdência Privada, ela é um produto, Silvia, se a pessoa ela tem a dificuldade do guardar. Se ela acha que é importante um boleto, um débito automático, indiscutivelmente essa pessoa precisa de uma previdência privada. Não preciso. Eu pego minha safra, tanto saco eu vou guardar. Essa pessoa não precisa de previdência privada, vai ter ativo que vai rentabilizar melhor. Porque quem disser que a previdência privada rentabiliza melhor do que fundo, do que renda fixa, do que LCA, do que LCI, não sabe o que está falando. Não é assim. Mas para aquele cara que não guarda nada, Lu? Ele precisa. E às vezes não é nem pelo guardar nada, porque ele é indisciplinado. Não é, Silvia, é comodidade. Sabe? É comodidade. A pessoa, às vezes, ela tem uma renda fixa e ela bota um débito automático e ela resolve o problema dela. O problema do investimento é que não existe o débito automático do investimento. O dia que inventarem, eu brinco, o dia que inventarem débito automático de investimento no cartão de crédito ou no banco, acabou a previdência privada. Não tem porquê. Porque você faz a previdência. O que é a previdência privada? Ela é composta. Ela vai ser composta de renda fixa, que nada mais é do que títulos públicos federais, que você mesma pode ir lá no Tesouro Direto comprar com uma assessoria financeira, porque vai com cuidado, senão você comprar título errado, também não resolve, entendeu? Então, você vai lá, você compõe uma carteira de previdência através de título direto. Então, é mais ou menos assim, você pegar o café em grão, que não está torrado, vou traduzir assim, para ficar mais fácil de entender. Você imagina o café está no pé, você vai lá, você tem aquele café ali. Esse aí é o título. O que é a previdência privada? Ela é a cápsula de café. Ela trabalhado, né? Ela é o produto bruto trabalhado. Esse café precisou ser colhido, ser processado, ser torrado. E aí ele virou uma cápsula, industrializado, virou uma cápsula. Isso, qual é o custo de um saco de café no pé? Qual é o custo de uma cápsula de café no balcão do supermercado? Vai embutir aí os gastos, né? Vai sair mais. Então, só que esse cara que comprou a cápsula, ele não quer nem passar o café. Ele só quer tomar o café. Você entende? Então, enquanto você pode, muito bem, ir lá, comprar o título, que é esse café, e você mesmo compor uma carteira de previdência privada com uma assessoria financeira. Também, aí tá certo, né? Que eu tô puxando farinha pro meu lado. Mas sem assessoria você não vai conseguir. Mas você pode fazer isso. E é muito simples, não tem segredo nenhum, Silvia. Isso é igual montar um prato de arroz com feijão. É muito simples. Entendeu? O brasileiro, o americano é extremamente consumista, né? O brasileiro também é considerado uma nação consumista, né? Não é muito poupadora. Mas eu lembro assim da minha mãe, ela me levava, uma vez eu contei isso, acho numa live, não lembro para quem que eu falei. Então, a minha mãe foi a minha primeira consultora financeira. Você já me contou isso. Eu te contei uma vez? Já. Então, ela fazia a gente juntar as moedas, eu tinha o meu cofrinho, o meu irmão tinha o cofrinho dele, na época a Lívia não tinha nascido. E minha mãe fazia questão de levar a gente ao banco com aquilo ali, a gente via descer as moedas naquele coisa lá que entra de 10 centavos, aí ia descendo aquelas moedas ali, a moça anotava, a minha mãe conferia comigo, olha quanto que conseguiu poupar. Então, minha mãe é uma grande investidora, poupadora, e ela tem primário, uma belezinha, né? Uma gracinha. Não precisa de muita coisa. Não precisa de tanto conhecimento assim para você desejar guardar uma parte da sua renda, e não né? ser consumista. Esse é um ponto. O consumista não consegue esse olhar, porque, no fundo, o consumista é uma carência, né? É uma carência. Que bem trabalhada resolve. Resolve. Né? Então, assim... e agora virou moda, né? O minimalismo. Eu acho interessante isso, porque é uma forma de educar. Você não precisa de muito. Você não precisa de ter todo ano carro novo, carros... Não precisa. Né? Eu só aconselho não fazer igual eu fiz, né? Que eu uma vez fiquei com um carro 10 anos, depois não tinha quem quisesse comprar. É igual a história da casa. É igual a história da casa. Graças a meu irmão, com dó de mim, certo, né? Comprou o carro de mim. Não vendi pra ninguém. Mas assim... Você também é apegada? Não sou. Não? É porque assim, carro pra mim é pra andar. Andou, resolveu meu problema. Tá bom. Tá ótimo. Eu não tenho apego a carro. Assim, o homem é mais apegado. Né?
E eu acho que é um investimento também que só anda para trás. Então, o carro não valoriza, né, Silvia? Só desvaloriza. Eu vivi na minha profissão, primeira vez na vida de carro valorizar. Eu comprei um carro pela primeira vez na minha vida e vendi mais caro do que eu comprei. Mas graças ao que aconteceu aí para trás, que, né, o que gerou essa alta no valor de carro, né? Eu nunca tinha visto isso em lugar nenhum, não existiu. Acho que nem você deve ter vivido isso. Também né? não. Foi a primeira vez que carro valeu mais do que quando você comprou, né? Mas na troca os novos também estavam mais caros, né? Sim. Inflacionou todo o mercado Sim. automobilístico, né? Uns 2 anos para cá. Sim. Ô, Lu, nosso podcast está chegando ao fim, você acredita? Acredito. Nós nem conversamos quase nada, ué. Tem um tanto de coisa aqui pra gente conversar, mas a gente faz um segundo podcast, né? Você tá com vontade de falar do BRICS, né? Que você comentou comigo. Silvia, tem bastante coisa nova aí que eu tô estudando, então a gente marca mais um encontro, né? Marcamos, vai ser um prazer, agradeço muito pela oportunidade, né? Então é sempre um prazer, a gente tem assunto demais, né? Somos aldeiras juntas, né? Lu, eu vou pedir para você deixar aí uma mensagem aí pro produtor na questão dos investimentos, o que ele pode começar de simples, né? Assim, só de alerta, não precisa falar, tal produto A ou B, não. Como que ele pode pensar com uma cabeça de investidor, né? De proteção mesmo. Acho que a primeira coisa vai ser procurar um especialista, né? Exatamente. Eu acho que o recado que eu gostaria de deixar, que acho que é importante considerar, né? É isso. Você pensar que você pode diminuir o seu risco, você pode ter mais lucro ao diminuir o risco, se protegendo, né? De um preço futuro. Você pode fazer isso e ter mais lucro, porque você não vai precisar de vender a sua safra no momento que não seria o mais adequado. Você vai poder esperar, escolher a hora certa de vender, né? E proteção mesmo de patrimônio, de saúde, se preocupar com a sucessão, como é que vai ser isso, né? E também, se Deus quiser, tivermos todos vivos, pensar que um dia precisa contar com uma fonte de renda que ela aconteça sem que você precise estar lá trabalhando como está hoje, né? Então, você está dormindo, o dinheiro está caindo na conta. Você está dormindo, o dinheiro está caindo na conta, né? Delícia. Isso eu acho que vale para todo mundo, né? E eu não conheço, que nem eu falei lá no início, 100% de todo, e olha que eu atendi uma região grande, Silvia. Na época do banco, eu rodava no mínimo 5.000 quilômetros por mês, atendendo as agências da região toda. Então, eu conheci muito agricultor. A grande maioria, né, que eu atendi era agricultor. E o que eu vejo é isso. Não tinha muito essa preocupação com o depois. E hoje, às vezes, eu passo por ali e eu vejo que, infelizmente, não se preocuparam com isso ao longo da vida, né? Então, e aí, só que chega uma hora que essa renda ela tem que acontecer. Né? Não depender de INSS, não depender de aposentadoria, isso aí, né, você vai considerar um salário, 2, mas isso não resolve a vida de ninguém. Né? E a idade chega, o cansaço vem, né? Então tem que estar preparado para esse momento. Porque às vezes a gente nem pensa e não quer pensar. O ser humano, o cérebro da gente, na verdade, não deixa a gente pensar. Uma autoproteção, que é esse, o cérebro primitivo, né? Que é da autodefesa. Então, não vou pensar nisso, não. Então, não que o brasileiro, que nem você falou, o americano, ele é consumista, mas ele tem educação financeira. Ele é consumista por hábito, mas ele tem educação. Pra você ter uma noção, a criança nasce, ela já tem ação. Todo mundo lá, o mercado todo investe em ações. No Brasil, muita gente não sabe nem o que é uma ação. Então, o problema do Brasil é outro. Não tem educação financeira. É verdade. Né? É verdade. E ela é muito importante. Né? E é importante você criar seu filho já desde o início, ainda mais esse mundo fácil que está hoje, tudo na tua mão. Né? A turma de contábeis e ADM, eles estavam com um projeto de educação financeira para os adolescentes, né? Para o ensino médio. Já existe isso. Sobre isso, né? O governo já toca alguma coisa nesse sentido aí, mas ainda é devagar. É muito embrionário e demanda de muita aprovação, né? Então, assim, é uma coisa que eu acho que... Mas, Silvia, todo mundo tem condição de aprender. Olha aqui, você tem tudo na mão, a hora que você quiser. É verdade. Né? Tá na palma da sua mão, né? Isso mesmo. Lu, muito obrigada. Eu vou deixar um mimo aqui com você. Vou pegar ali, tá? Que hoje eu tô sem assistente. Nossa, muito obrigada, Silvia.
Voltei. Voltei, gente. Hoje a Maria tá dodói, que é a minha assistente. Lu, isso aqui é pra você lembrar desse dia incrível que você passou aqui. Passou super rápido, né? Nossa. A gente nem... o tempo passa, acho que a conversa é muito gostosa. Eu sempre gosto de finanças, é a minha área, né? Aprendi muito com você, né, Silvia? Hoje eu não desenvolvo, então não cuido só disso, cuido de muita coisa também, mas o meu cerne, a minha origem é finanças. Eu acho que Quem sabe um dia os discípulos superam o mestre, né, Silvia? Tô querendo outra. Olha, a minha esperança, porque o meu dinheiro vai ficar com você, viu, Lu? Mas... foi um prazer, assim, incrível estar com você aqui, viu, Lu? Parabéns aí pelo seu trabalho. Eu sei que é aqui da região, né? E é um ícone aí, trabalha muito bem, né? Eu sei que a tua carteira de clientes é muito poderosa. Vamos indo, né? Parabéns, muito meu bem. Obrigada, Silvia. Obrigada, gente. Obrigada, gente. Até mais.